são as temáticas que mais aparecem no trabalho em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes? O meu nome é Shirley Caroline, eu sou psicóloga. E você, já encontrou uma mentora para potencializar a sua atuação profissional? Diversas temáticas estão presentes no serviço de acolhimento, que são serviços de proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade biopsicossocial. Selecionei 5 temáticas que aparecem com mais frequência na minha prática profissional. Questões que psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais enfrentam no dia a dia. A primeira temática que eu percebo ser mais frequente é a violência. Casos de crianças e adolescentes que vivenciaram a violência ainda muito cedo. Processos invasivos e excludentes nos fazem pensar nas formas diversas do estabelecimento de relações pautadas por meio da força física, do abuso do poder e autoridade, trazendo dor e sofrimento. Há situações onde o motivo do acolhimento é algum tipo de violência. Em alguns casos, as situações de violência são reveladas ao longo do acolhimento. Percebo que muitas vezes as violências são reproduzidas nas novas relações que se formam nesse ambiente novo, onde a criança e o adolescente acabaram de chegar. Eu percebo as violências se manifestarem de diversas formas. Violência psicológica, violência física, sexual, são as mais comuns que aparecem, podendo ter acontecido todas juntas em um mesmo indivíduo, infelizmente. Eu chamo a atenção para aquelas violências invisíveis, que parecem que não existem, mas causam consequências devastadoras. Eu também encontro violências cumulativas que vão se somando ao longo da vida. Identifico violências em relação ao outro e em relação a si mesmo, as autoagressões. E não poderia deixar de citar as violências transgeracionais, que acompanham gerações. Trabalhar essa temática no serviço de acolhimento envolve autoconhecimento dos profissionais, resiliência, capacidade de empatia e cuidado para não reproduzirmos ambientes que deem espaço para mais violência. É preciso ter disponibilidade para trabalhar as nossas próprias referências de violência das nossas histórias, se houver, permitindo um maior fortalecimento em relação a essa temática e, consequentemente, fortalecer os nossos atendidos. A segunda temática, que tem relação com a primeira, é a agressividade. Quem já não ouviu falar? Nossa, que criança agressiva! A gente precisa conter a agressividade dessa criança, não é mesmo? Entre outras falas que a gente vê por aí. A agressividade ela é uma força para ação. Ela pode estar relacionada à necessidade de contato, de expressar sentimentos, frustrações, apontando algo que pode não estar bem. Aparece através da birra, do choro, do tapa, da mordida. E se não forem estabelecidos limites, a agressividade pode se elevar e chegar a atos violentos no ambiente e até mesmo a autoagressão. As referências no ambiente da criança, do adolescente, são fundamentais. Os adultos, não somente com as suas intervenções, mas também com a sua postura, podem contribuir para nomear, organizar e canalizar os processos agressivos apresentados. Eu penso que nutrir a autoestima é um caminho importante, e isso envolve escuta, habilidades e estratégias que o adulto pode utilizar para compreender o que está acontecendo. O assunto deve ser pensado de forma interdisciplinar, sendo necessários encaminhamentos na área de saúde mental, inserções culturais que permitem a ampliação do mundo interno e externo e um trabalho profundo com relação às questões familiares, onde encontramos a base das primeiras formas de se relacionar. Transtornos mentais é a terceira temática. Crianças e adolescentes
que chegam com diagnósticos ou que são diagnosticadas ao longo do acolhimento apontam para a necessidade de cuidado para não rotular, para não focar na medicalização e simplesmente pensar no indivíduo através de um diagnóstico. Percebo com frequência casos de depressão, transtorno de ansiedade por uso de substâncias, transtornos de conduta, de personalidade, entre outros. Não são raros os casos de transtorno opositor desafiador aparecer, TDAH, borderline, tendência antissocial, autismo, e por aí vai uma longa lista. Eu penso que são casos bastante desafiadores, não é mesmo? Causam impacto aos profissionais, provocam infinitas dúvidas quanto à forma de manejo e possíveis intervenções. Eu penso que a gente precisa identificar o que o indivíduo nos fala, com seus comportamentos e emoções, nos apontando na direção que a gente precisa trabalhar, vencer essas fragilidades. Em muitas situações, acaba sendo um caminho bastante solitário para o serviço de acolhimento, pois ainda eu vejo que a atenção à saúde mental infanto-juvenil se mostra ali bastante carente. A quarta temática mais frequente que eu vejo que aparece é o uso abusivo de álcool e drogas, e outras drogas, Tanto dos acolhidos quanto das famílias desses acolhidos. Bebês com sequelas drásticas diante do uso de substâncias agenitoras, crianças com consequências advindas do uso ou contato com substâncias diversas, seja álcool, outras drogas, adolescentes com grau de dependência severo, ou mesmo iniciantes no uso de substâncias que acabam se influenciando aí por uma força de grupo. Eu vejo também muitas histórias transgeracionais nesses casos, onde muitas vezes o uso de alguma substância atravessa mais de 2, 3 ou 4 gerações. Observo que as políticas públicas estão em evolução, mas ainda deficientes para atender as demandas da forma como a população necessita. No acolhimento, podemos trabalhar as relações de dependência, os ciclos de histórias que se repetem e outras questões importantes que vão surgindo ao longo dos acompanhamentos. É muito importante compreender a relação com as substâncias e os significados dessas relações. Infelizmente, ainda eu percebo uma cultura excludente e de maciço julgamento às pessoas nessas condições, que precisam ser refletidas por nós, profissionais de todas as áreas de atuação, não somente do psicólogo. A articulação intersetorial se demonstra uma forma de pensar como trabalhar essas questões, estratégias para esses casos. E a quinta temática é a sexualidade, onde aparecem questões quanto às relações com o próprio corpo e os processos de fragilidade e vulnerabilidade, como é o caso dos abusos. Devido às histórias de abuso sexual, muitas vezes a gente precisa estar aí atentos às reproduções que acontecem dentro do serviço de acolhimento. Trabalhar a prevenção é essencial, mas também os efeitos de histórias marcadas por traumas anteriores. Trabalhar o olhar para o próprio corpo, fatores de risco e proteção, exposições e perigos que podem levar a diversos prejuízos. Também, muitos casos de gestação na adolescência, isso é bastante comum, e até mesmo expressões da sexualidade envolvendo riscos de saúde, como as doenças sexualmente transmissíveis. Trabalhar a sexualidade e as suas diversas manifestações é fundamental para ressignificar a relação consigo mesmo, com a sua intimidade e com outros sentidos para além do ato sexual. Enfim, a gente pode perceber que as temáticas elas todas se interrelacionam, não é mesmo? Questões desafiadoras, porém importantes de serem pensadas e trabalhadas em equipe, dentro do serviço e com o empenho da rede que compõe o sistema de garantia de direitos. Outros assuntos também caberiam aqui,
mas eu escolhi essas 5 temáticas que no meu trabalho, no meu cotidiano, aparecem com força total. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com as reflexões aí sobre essas temáticas, sobre esse conteúdo. Eu te convido a fazer sua inscrição aqui no canal, se você ainda não fez, para poder acompanhar os próximos vídeos. E se você gostou do meu conteúdo e tem interesse em aprimorar os seus atendimentos e intervenções em serviços de acolhimento ou em outras áreas que você entende que tem relação com essas temáticas, agende uma mentoria ou uma supervisão comigo. Muito obrigada e até o próximo!